que clássico, que com o elenco que tem, não tem esse negócio também, o Fluminense tá jogando o melhor futebol do Brasil. É o Flamengo. É o time que tem o elenco mais caro do Brasil. Tem o Sampaoli chegando. Obrigado. E é um clássico, Fla-Flu, Maracanã lotado. É bom demais de ver. E hoje, pra mim, o Flamengo mereceu uma vitória. Jogou melhor. E o Sampaoli, a gente vai debater isso, se saiu melhor do que o Fernando Diniz. Hoje, foi assim também no Campeonato Carioca. Quando o Flamengo abriu a vantagem, fez 2-0 e depois o Fluminense venceu por 4-1 e foi o campeão. É um duelo de 2 jogos. Tá aqui comigo Souza, né? Ele que jogou no Fluminense, foi campeão no Fluminense. Flávio Prado, Fábio Piperno, Zé Manuel, já convoca todo mundo, já começa a deixar o like. Ô Souza, o Flamengo melhor hoje em campo. E outra, te pergunto, o Sampaoli soube anular esse Fluminense que hoje joga o melhor futebol do futebol brasileiro? Boa noite, Pilhado, boa noite a todos. Então, hoje foi bacana de ver o Flamengo jogando, né? Eu te falei antes de começar, né? A gente vê um Flamengo diferente, adiantando as linhas, né? Marcando o Fluminense em cima, que é a principal característica do Diniz, é sair com toque de bola de trás, né? Conseguiu sair algumas vezes, mas foi pouco, e quando saía, ele usou um fator que é muito importante, a falta, o Flamengo hoje fez muito mais faltas que o Fluminense, mas aquela falta técnica, né? A falta que separa para não dar o contra-ataque. Então o São Paulo hoje mostrou porque veio, né? Claro, são 2 jogos ainda. E gosto quando um treinador, né? Porque por mais que o Flamengo tenha o time mais caro, né, do futebol brasileiro, e não, se não for sul-americano, né, mais caro, teve a humildade de, quando não tem a bola, marcar bem o Fluminense. Eu acho que o grande fator, a diferença do jogo hoje, foi que o Flamengo não jogou só com nome, o Flamengo jogou marcando, respeitou o Fluminense, que é o melhor futebol hoje jogado do Brasil, junto com o Palmeiras. Mas assim, o Sampaoli hoje, a estratégia dele deu mais certo. Claro, né? A gente às vezes vê um jogador a menos, mas assim, às vezes, quando você joga com um time que tem um jogador a menos, é muito mais difícil, porque o time se fecha de uma forma e só te dá o chute de fora da área, né? E aí, quando você não tem um cabeceador como o Pedro, não adianta, né? A bola chegava na lateral, eu tentava, e quando cruzava, e aí a zagueirada do Fluminense levou vantagem. Mas gostei da forma como o Sampaoli hoje respeitou e se posicionou dentro de campo. E outra, né? O Flamengo se posicionou como tem que ser o Flamengo. Sangue nos olhos, pô. Me incomoda muito um Flamengo apático, como foi no segundo tempo contra o Bahia, como vem sendo em muitos jogos, inclusive em muitas competições. Um Flamengo que tem um elenco caríssimo, que tem o melhor elenco do Brasil de elenco, e que muitas vezes mostrou apatia, não mostrou vontade para jogar. Hoje, pelo menos, foi um Flamengo com vontade o jogo inteiro. Foi um Flamengo sem dar mole o jogo inteiro. Eu destaco, né, Flávio Prado, você estava comentando o jogo, o Zé também estava narrando. Acho que o Léo Pereira e o Pulgar estão vivendo uma boa fase, tá? O Pulgar, principalmente. As pessoas dizem, Pilhado, critica. Quando eu critico e joga bem, eu assumo. Eu fui um crítico do Pulgar. Eu falava, esse cara veio, seleção chilena, sempre quando entra não joga bem. Agora vai ver, faltava ritmo de jogo. O Sampaoli chegou, confiou no cara que jogou com ele na seleção chilena e, de verdade, pra mim hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. Numa fase que é ruim, o Pulgar virou aquele jogador de pegada que estava faltando no meio-campo do Flamengo. Eu destacaria, Flávio, eu pergunto pra você, Ayrton Lucas, Pulgar e Léo Pereira. No Fluminense, o Fábio. O Cruzeiro deve lamentar tanto ter perdido o Fábio do jeito que foi, porque continua agarrando muito. O Fábio passa muita segurança pro time do Fluminense, Flávio. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. A princípio, eu concordo com o que disse o Souza, com o que você está dizendo. O Flamengo realmente foi melhor, a marcação do São Paulo funcionou bem, mas entendo também que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de ganhar o jogo. Com essa superioridade que ele teve, maior parte do tempo com posse de bola maior do que o Fluminense, em alguns momentos chegando a quase 60%, o que contraria todos os princípios do jogo do Fernando Diniz. O Flamengo criou muito pouco. Deveria ter criado mais, deveria ter aproveitado melhor as oportunidades. Inclusive, o melhor lance do Preto foi uma bola do Pulgar pro Gabigol, que ele chuta e o Fábio faz uma boa defesa. O Fluminense perde um jogador no segundo tempo e a pressão do
O Flamengo não veio com a intensidade que eu imaginava que poderia vir. Na verdade, o jogo como um todo foi abaixo do que eu esperava. Esperava muito desse jogo. Claro que tem o Daronco apitando, ele fica picando o jogo. É verdade, ele não deixa a bola fluir, não deixa o jogo rolar. Ele é chato, sabe? Ele não deixa o jogo rolar. Mas o Flamengo merecia a vitória, principalmente no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as chances que teve. Não sei se vai ter a mesma facilidade em que pese na próxima o Flamengo não ter o Felipe Melo, que é o cara da saída de jogo, né? O Manuel não entrou mal, não. Mas o Felipe Melo é o cara da saída de jogo, pode ter alguma dificuldade. Isso é uma crítica, Piperno, que eu fiz, né, que o Flávio também faz, que aconteceu contra o Bahia e agora aconteceu de novo. O Flamengo, com um jogador a mais, tinha que pressionar mais. Às vezes eu acho que o Flamengo demora a perceber, pô, eu tô com um jogador a mais. Eu preciso pressionar, eu preciso fazer jogadas pelas linhas de fundo, fazer o Fluminense se preocupar. E depois que o Fluminense teve um jogador a menos, eu acho que só foi uma chance de gol do Flamengo que o Fábio defendeu ali em cima dele. Eu não lembro de alguma outra chance. Foi com o Lucas, né? É. Com o Lucas de cabeça. Teve o chute agora também do Matheus. Sim, o lance no final, né? Mas tudo espirrado. Foi um lance no final agora que realmente poderia ter saído o gol. Agora, falta pro Flamengo, às vezes, quando tem jogador a mais, se impor mais, porque, como o Flávio disse, jogou melhor, mas perdeu uma baita chance. Lembrando que na final do Carioca venceu por 2-0, no jogo de volta 4-1 Fluminense. Boa noite a todos. Olha, eu ouvi coisas muito bacanas aí que todo mundo disse, mas uma que você chegou a mencionar me deixou preocupado. Quando você elogiou demais o Pulgar, porque... Pra mim ele tá jogando muita bola mesmo. Mas a minha preocupação é outra, que tá rolando uma aposta aí do Viga, com o Vampeta, e o Viga ameaçou sair pelado na praia se o Pulgar realmente se firmasse no Flamengo. Isso é um problema. Então eu tô achando que esse risco ele tá aumentando, o que seria péssimo pro turismo do Rio de Janeiro. Agora, veja, quando o São Paulo dirigiu o Santos e o Flamengo, eu assisti, assim, dezenas de jogos aí desses dois times, né? Até por conta do trabalho também. E uma coisa que, para mim, foi se tornando um traço característico aí no trabalho dele, eu comentava rapidamente com você, é o uso dos laterais como jogadores de armação e às vezes pelo meio. No Santos chegava a ter isso com o Vitor Ferraz e o Jorge, os dois avançando pelo meio. Ele fez isso no Atlético Mineiro com o Guga e muitas vezes com o Arana. E hoje não, né? Nesses últimos jogos aqui do Flamengo, eu tenho observado isso acontecer com o Ayrton Lucas também. E isso é um problema, porque o Ayrton Lucas, ele era o melhor atacante do Flamengo, jogando pelo corredor, aberto, pelo lado, né? Um jogador agudo, um jogador insinuante. O Ayrton Lucas virando um armador pelo meio, mesmo mais pelo lado esquerdo e tal, ele passa a ser um jogador comum, perde aquilo que ele tem de principal, que é exatamente essa jogada mais pelo lado, uma jogada forte. É claro que vai dar ao Flamengo mais posse de bola no ataque, porque ele é um jogador que tem condição para isso. O Flamengo vai trocar mais passes, vai até finalizar mais de fora da área, mas a exemplo do que acontecia com aquele Santos, muitas vezes com o Flamengo, com o Atlético e agora, é o Flamengo que vai usar muito pouco as beiradas e o fundo. Então, o jogo do Flamengo, ele passa a ser um jogo de muita circulação de posse de bola, mas de pouca profundidade. Esse é o problema que ele vai ter que resolver. E o Diniz hoje mostrou mais uma etapa no momento assim de maior maturidade do trabalho dele. Ou seja, hoje era um jogo para ser um Diniz versão Fábio Carille. O time mostrou que sabia se defender. E no segundo tempo, então, com um cara a menos, mostrou mais competência ainda para isso. Mas aí fez o que todos fazem, né? Uma retranca, botou todo mundo no campo defensivo. Há retrancas e retrancas. Depende de como você retranca também. Eu acho que o Diniz contratou um cara agora para trabalhar com ele há 2 anos atrás, aí, há 1 ano e pouco atrás. Desculpa, eu não lembro o nome dele, mas ele é um cara que trabalha exatamente a parte defensiva. Tanto que o Fluminense hoje melhorou e o trabalho do Diniz melhorou, porque ele está sabendo se defender mais, não fica tão exposto, né? Não melhorou não, melhorou muito, porque hoje a defesa do Fluminense é a segunda melhor da temporada no futebol brasileiro. Adivinha qual é a primeira?
O Fluminense é a segunda com 16 gols sofridos. Palmeiras. São Paulo. São Paulo? O São Paulo levou 14 gols na temporada. Caramba. O São Paulo levou 14 gols na temporada e o Fluminense 16. E lembrando, o Fluminense fez 59 gols. Agora, quando a gente estava falando do confronto hoje no bate-pronto, né, Zé Manuel, os times chegaram de uma forma muito diferente. O Fluminense chega em alta, com a segunda melhor defesa da temporada. Um dos melhores ataques é o terceiro melhor ataque e o Flamengo é o quarto. Em ataques, os dois estão ali colados. Não, é o contrário. O Flamengo é o terceiro melhor ataque e o Fluminense o quarto melhor ataque. Tem um equilíbrio maior esse Fluminense. E o Flamengo tinha 11 derrotas na temporada, quando chegou para esse jogo. O que me surpreendeu hoje, Zé, foi a defesa do Flamengo. Porque o Flamengo levou 39 gols em 31 jogos na temporada. Isso é uma vergonha pro elenco que tem o Flamengo. É o time da Série A que mais sofreu gols nessa temporada. Tudo bem que foi o que mais jogou, né? Jogou Mundial, jogou mais competições. Mas 39 gols em 31 jogos é muito ruim pro time que tem o Flamengo. E hoje o Flamengo também foi bem defensivamente. Soube anular um Fluminense que é muito forte ofensivamente, né, Zé? É assim, ó, você adivinhou que eu estava preparando para entrar falando exatamente disso. Resultado acabou sendo melhor para o Fluminense hoje pelas circunstâncias do jogo. Mas antes da bola rolar, a maioria dizia o quê? Fluminense é favorito. É o time que está jogando o melhor futebol do Brasil hoje e o Flamengo está em construção. O Flamengo com problemas. O Flamengo enfrentou um Bahia recentemente com 2 jogadores a mais. Em alguns momentos levou sufoco da equipe do Bahia. É um Flamengo que ainda não se arrumou. São Paulo não ajeitou ainda o Flamengo. Ou seja, o Flamengo foi para o estádio hoje para enfrentar um adversário que era mandante, ok, é Maracanã e tal, mas mandante e num momento muito melhor do que ele. Jogou mal contra o Cuiabá? Jogou, poupando alguns titulares. Mas o Fluminense hoje é o melhor time do futebol brasileiro. Agora, quando a bola rolou, o Flamengo trouxe de experiência de outros confrontos com o Fluminense, que você não pode deixar o Fluminense ficar com a bola. E foi a primeira coisa que ele fez. Botou o time marcando lá na frente, saída de bola do Fluminense, muitas vezes você via 7 jogadores do Flamengo na marcação, dando bote, e em bloco, às vezes 6, mas normalmente 7. Não deixou o Fluminense sair jogando. Tirou o ponto principal do Fluminense, que gosta de ficar com a bola. Então tirou esse conforto e o Flamengo ficou com ela. Mandou no jogo, né? Não criou tantas oportunidades em termos de finalização no gol. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, no rebote o Arrascaeta mandou para fora e teve a bola do Gerson. No primeiro tempo, a rigor, em termos de oportunidade de gol, foi isso. Mas o Flamengo também não permitiu ao Fluminense ficar com a bola, ficar rondando a sua área e levar mais perigos, né? O Santos, que era uma dúvida no jogo de hoje, nessa mudança do São Paulo que preocupou, acho que a maioria da torcida do Flamengo, o Santos não teve trabalho nenhum. Que bom, né? Tempo. Que bom. Que bom. Porque se tivesse trabalho ia dar ruim. Ué, num dos únicos lances de perigo que foi essa cabeçada no final do jogo, você viu como ele foi na bola? Ele quase aceitou o gol. Tava frio no jogo. Não, foi uma bola ridícula. Mais uma vez, a bola quase entrou. A sorte é que a bola não chegou no gol do Flamengo. E eu espero que o Sampaoli, no jogo de volta, repense no goleiro titular. Porque, pra mim, foi uma vergonha o Santos ser titular no Flamengo hoje. Não sei se ele vai dar justificativa de que é pra dar confiança. Vai dar confiança pro cara em outro jogo. Não num jogo decisivo contra o maior rival. É na boa. A fase do Santos é péssima e eu achei um erro crasso do Sampaoli colocar o Santos. O Sampaoli foi muito bem hoje. Fez o Flamengo anular um Fluminense que dificilmente é anulado. Agora, colocar o Santos na fase que está de titular, no último lance do Fluminense no jogo, ele quase aceitou aquela cabeçada. Ele vai todo errado, né, Souza? A gente viu junto. Ele vai todo errado na bola. Então, realmente, eu acho que o Santos não pode ser o goleiro titular. Posse de bola. 45 do Fluminense contra 55 do Flamengo. Finalizações, 7 do Fluminense contra 18 do Flamengo. Agora, aí tá a diferença. Chutes a gol, 3 do Fluminense e 5 do Flamengo. Muita finalização errada do Flamengo. No segundo tempo, viu? Então... Porque no primeiro tempo foi na trave e foi a do Arrascaeta por cima do Gerson pra fora. No gol, as 5 finalizações no gol do Flamengo foram no segundo tempo. Como diz o Flávio, né, Souza? Flamengo tinha que ter aproveitado. Tinha. Uma diferença de 18 finalizações a 7 e com um jogador a mais por quanto tempo? Foram 15 minutos mais? Porque teve muito acréscimo.
Foram uns 25 minutos com Não, o tempo Um a mais? inteiro. Não, foi aos 8 minutos do segundo que- tempo. O Flamengo teve um Mais tempo 45. inteiro com um jogador a mais e não conseguiu Mas é aproveitar. muito mais difícil, Pilhado. Vou te falar, de verdade. Às vezes, você, claro, né? Quando é 2 jogadores, aí, pô, se você não souber levar vantagem com isso, mas quando você pega um time bem organizado, né? Assim, a gente viu uma hora que tinha 10 jogadores de Fluminense dentro da área. O Fluminense deixava cruzar a bola, deixava sempre a beirada. Peguei o vídeo aqui na rede social. O Gabigol, ele foi mostrar o emblema da Libertadores ou da Copa do Brasil pro Marcelo. Escolheu E aí, o cara e aí o Marcelo, ele levanta o short, que ele tem a tatuagem da Taça da Champions. Isso é bom demais, é muito bom. O Gabigol aponta o emblema, ó, ele aponta. É a imagem da Isabelle Costa, tá? E aí o Marcelo para, levanta o short e mostra a Taça da Champions, que o Marcelo ganhou 5 vezes. Não dá nem pra tatuar o corpo todo, né? Ganhou 5 Ele deu baita azar. Tinha tanto cara pra ele mostrar, foi mostrar pro Marcelo. mas nunca ganhou a Libertadores. Por enquanto, ainda não ganhou a Libertadores. Mas acho que até o Gabigol falou, putz, Ele agora não dá pra até voltar ganhou atrás. as costas. Pô, deu azar. Agora, é bom essa zoeira. Eu gosto. Os dois Eu estão gosto. certos. Quando O Gabigol tem que zoar o rival, o Marcelo tem que zoar o rival. Violência não, agora a E zoeira é o boa Felipe demais. Melo expulso também, ele mostrou 4, fez assim e levantou. Por isso. É. O cartão foi por isso, foi porque era o último homem. Ele deu o cartão amarelo porque ele Situação achou que... clara de. É, Situação Mas acho que clara. nas duas situações cabia um cartão vermelho. Não, e tem também, né, um lance que a torcida do Fluminense tá falando da pisada do Gabigol. Né, que ele pisa, se eu não me engano, foi no Ganso. Foi no Ganso. Foi no Não foi que ele pisa. Eu não Foi sem sei, porque intenção, pra mim foi não sem teve a intenção. intenção do Não foi pisão. sem Na opinião de vocês, teve a intenção? Pra mim foi sem intenção. Eu vi o lance ali, ele cai, a bola não é nem falta, essa é a verdade. O Gabigol chega protegendo a bola e aí, como é o Daronco gosta de picar o jogo, ele dá uma falta que não foi, o cara cai na frente, o jogador não tem como botar as pernas pra cima e dar uma cambalhota pra trás, né? Ele precisa pisar no campo, né? Ele tem os pés pra isso. E aí tá o pé Mas assim, eu não vejo momento nenhum que o Gabigol quis pisar no pé do Ganso. Alguém da mesa acha que mereceu a expulsão? Esse pisão do Ele me Gabigol? chamou a atenção esse lance, nem... A torcida do Fluminense está questionando muito nas redes sociais. Tá Porque botando a é porque foto. o jogador expulso, né? E pela foto, sim, você tem o lance parado. Mas eu não, nem me chamou a atenção, já nem comentou esse lance, né, Zé? Não.